falando sobre um tema muito interessante, sobre os tempos e os sacerdotes. Eu quero usar algo em que um grande homem de Deus escreveu na palavra dele, na Bíblia, um homem chamado Lucas. O engraçado é que Lucas não aparece o nome dele no livro que ele escreveu. Muito interessante, ele não coloca o nome dele no livro em que ele escreve. Na verdade, o nome de Lucas ele aparece na Bíblia apenas 3 vezes. E Lucas foi um dos homens em que viajou com o apóstolo Paulo. Lucas ele era um médico e também um historiador. E um historiador muito meticuloso. E por ser médico, uma coisa interessante é que nós só vemos no livro de Lucas, quando fala que Jesus, quando ele estava orando, ele suou sangue. Não é isso? Só ele poderia saber falar isso. Porque ele era médico, ele sabia o que estava dizendo. Outro assunto interessante é que nós vemos que no livro de Lucas ele começa sobre o nascimento de 2 crianças. Lucas, quando ele escreveu o Evangelho, muitas pessoas já haviam escrito sobre Jesus Cristo. Muitos assuntos, muitos livros, muitas histórias a respeito de Jesus já haviam sido escritos. Mas Lucas ele preferiu fazer uma pesquisa. Ele preferiu conhecer bastante, entrevistar pessoas que viveram com Jesus, entrevistar pessoas que pregavam a respeito da palavra, pesquisar aquelas pessoas que historiavam a respeito de Jesus para poder escrever. E Lucas escreveu a um certo Teófilo, que estava sendo instruído também na palavra, mas Lucas quis ter certeza que o Evangelho de Jesus ele fosse claramente identificado e entendido, não só pelos judeus, mas também pelos gentios, aqueles que não eram judeus. Uma coisa interessante é que Lucas ele é o único não judeu que escreveu a palavra, sabia? Lucas não era judeu. Lucas, ele provavelmente seria grego. Ele não era judeu, ele era gentil. É o único que na palavra de Deus, que escreve, que faz parte das Escrituras, que escreve as Escrituras e que não é judeu. E interessante que ele coloca no capítulo 2, ele fala que aquilo que ele escreve, as boas novas que ele está apresentando ao Teófilo, seriam boas novas para todo o mundo se beneficiarem delas. Seria a respeito da salvação em Jesus Cristo. Então ele fala muito interessante a respeito da vida de Jesus e de algumas outras pessoas. E eu quero tomar nesta noite a atenção de uma pessoa em especial, que ele falou na palavra de Deus, que veio que passa a sua história antes de Jesus Cristo. Eu quero que você preste muita atenção e que você acompanhe comigo o que está escrito na palavra de Deus no capítulo 1, no versículo 5. Amém. Presta atenção, versículo 5. Está escrito assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Só até aí, pode ir. Me acompanha só até aí. Eu quero estar falando sobre a vida desse homem, sobre Zacarias, mas para nós entendermos um pouco sobre a vida de Zacarias, eu quero estar falando sobre os tempos e os sacerdotes. É necessário que nós venhamos entender algumas outras coisas que Lucas ele apresenta nesse versículo também. Ele fala da vida de Zacarias, mas ele chama a atenção de um fator. Ele fala que Zacarias ele era um sacerdote. Eu quero chamar a atenção que ele fala que Zacarias ele era um sacerdote. Mas pastor, o sacerdote não tem nada a ver comigo hoje. Não, mas o que tem a ver a vida de um sacerdote com a minha dificuldade de estar vivendo sobre Londres, sobre essa terra tão difícil, essa terra que faz tanto frio, essa terra que é tão úmida, essa terra que se eu não pintar meu quarto 3 vezes por semana, ela pega mofo. Brincadeira. Existe um material que você passa atrás da tinta, viu? Para não pegar mofo. Uma terra tão úmida, em algumas pesquisas, Londres está classificada como uma cidade mais úmida do mundo. Uma terra em que as pessoas estão sempre alérgicas, porque chega no verão, tem alergia do pólen, né? Tem o hay fever. Meu Jesus, como eu sofro com isso. Chega no inverno, tem alergia da umidade. O que tem a ver a vida de um sacerdote, a vida de um Zacarias, com a minha relação de vida hoje? Ou pastor, não, eu estou deixando Londres, estou retornando para Portugal, para
para Moçambique, ou para Angola, ou para o Brasil. O que tem a ver isso comigo? Uma terra que eu vou voltar para o Brasil, que é cheia de injustiça. Tem muito a ver. Vamos primeiro identificar o que é sacerdote. Presta atenção, o sacerdote ele é classificado daquela forma ali. Primeiro, são 3 tópicos. Primeiro, ministros que em tempos antigos ofereciam sacrifícios à divindade. Se você procurar o que é sacerdote em um dicionário, ele vai te falar isso. O sacerdote eram ministros que em tempos antigos ofereciam sacrifícios a uma certa divindade. Interessante. A Bíblia fala que quando as pessoas iriam entregar o seu sacrifício a Deus, o seu holocausto a Deus, eles traziam lá a sua oferta, ou seja, um gado, né? Um boi, e eles oravam, colocavam as mãos sobre o boi, significando que os pecados, as transgressões que eles cometiam estavam sobre aquele animal, mas era o sacerdote quem sacrificava o animal. O sacerdote é quem oferecia aquele animal perante Deus. Tá certo. Fala também que são ministros de qualquer religião. Eles colocam que uma pessoa que é ministro de uma religião satanista, ele é um sacerdote, porque é ministro. Eles falam que um padre é um sacerdote. Eles falam que um pastor é um sacerdote. Anyway, qualquer ministro de qualquer religião, ele está enquadrado na figura de um sacerdote. Mas também um sacerdote é aquele que exerce uma posição honrosa. Ele é digno de honra. Ou seja, ele exerce uma posição elevada. Ou exerce uma posição nobre. Um sacerdote é aquele que está em uma posição nobre, uma posição elevada, uma posição honrosa. Talvez esteja passando na tua cabeça, pastor, mais uma vez. Se eu estou vivendo mais de 2000 anos antes de Cristo, eu tenho as minhas dificuldades. O que eu falei? I'm sorry. I'm a bit late today. Se nós estamos vivendo em mais de 2000 anos depois de Cristo, significa que vocês estão atendendo a palavra. Está vendo? Se nós estamos vivendo em uma sociedade que vai há muito depois de Cristo, e o que tem eu a ver com uma posição elevada, uma posição honrosa, uma posição nobre, se o dicionário classifica que o sacerdote era que pessoas que ofereciam sacrifícios em tempos antigos? Você está me chamando de velho, pastor? Eu sou antigo? Não, você não é antigo não, meu irmão, calma. Se fala que é ministro de qualquer religião, pastor, eu não sou ministro. Meu irmão, talvez você e eu estejamos um pouco enganados sobre a posição de um sacerdote. Ou sobre o que é ser um sacerdote. Aquilo ali é o que o mundo secular, vamos falar assim, o mundo em particular, fora da religião, eles explicam por suas palavras o que seja um sacerdote. Mas você e eu, nós temos como embasamento de fé a palavra de Deus para seguirmos e para tirar os nossos consentimentos. Certo? Vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito de um sacerdote.